Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo da série Falando em Aprender. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a diferença entre informação e conhecimento. Então, para que essa diferença fique clara, vamos imaginar a seguinte situação. Suponhamos que alguém tenha sido diagnosticado com um aneurisma cerebral e essa pessoa precisa passar por uma cirurgia para remoção desse aneurisma. Então, vamos supor que quando ela chega lá no hospital para fazer a sua internação para a cirurgia, alguém vai e diz o seguinte: olha, infelizmente o cirurgião titular ele não está presente para fazer a tua cirurgia, mas não se preocupe porque tem aqui um estudante de medicina brilhante, ele está no último período de medicina e esse estudante tem uma memória fenomenal. Ele é capaz de memorizar todas as informações de tudo que ele lê. E interessante que ele acabou de ler um livro que é exatamente um tratado sobre tudo que você precisa saber para realizar uma cirurgia de remoção de aneurisma. Esse livro ele é adotado em todas as grandes universidades e ele tem todas as informações sobre como realizar esse procedimento cirúrgico. E esse estudante brilhante, ele tem uma memória fotográfica fenomenal, ele acabou de ler esse livro e ele tem todas as informações de como realizar uma cirurgia de remoção de aneurisma. A pergunta é, você topa ir para o centro cirúrgico para ser cirurgiado por esse estudante que tem uma memória fantástica e tem todas as informações que ele acabou de receber, acabou de estudar sobre como realizar uma cirurgia de remoção de aneurisma? Olha, muito provavelmente a resposta dessa pessoa seria não. Você aceitaria fazer essa cirurgia? Mas aí que está, qual é o problema? Se esse estudante ele tem uma memória fantástica e ele tem todas as informações de como realizar esse procedimento cirúrgico. Olha, o que te leva a não aceitar ir para o centro cirúrgico ser operado por esse estudante de medicina que tem todas as informações de como realizar uma cirurgia de remoção de aneurisma é o fato de que ele pode ter as informações sobre como realizar o procedimento, mas ele ainda não tem o conhecimento, ele não tem a competência para fazer. Porque conhecimento é competência, o que significa capacidade de agir de forma consciente e qualificada, para que você consiga gerar um resultado efetivo, para que você consiga produzir uma solução. Então esse estudante ele tem todas as informações de como realizar esse procedimento cirúrgico, mas essas informações ainda não se converteram em conhecimento, ainda não é uma competência de agir de forma consciente e qualificada. Então, para que você entenda bem por que esse estudante de medicina tem a informação, mas ainda não tem o conhecimento, ainda não tem a competência de agir, eu vou fazer uma outra comparação. Então, pense num relógio. Pense num relógio que funciona de maneira perfeita. E eu pergunto a vocês, qual é a funcionalidade de um relógio? Qual é a competência de um relógio? É marcar as horas corretamente. Agora pense o seguinte, imagina que você pega esse relógio e desmonta ele completamente. Você desmonta esse relógio em todas as peças que compõem esse relógio. Como está aparecendo mais ou menos aqui nessa ilustração. Ou seja, você desmontou o relógio, você tem todas as peças, tem todos os parafusos, tem todas as engrenagens. A pergunta que eu faço é, essas peças separadamente, o conjunto da totalidade das peças que formam esse relógio, esse conjunto das peças é o relógio propriamente dito? Então é claro que essas peças são os componentes desse relógio, mas a gente não pode dizer que essas peças separadas elas são o relógio propriamente dito, no sentido da sua funcionalidade, da sua utilidade, da sua competência. Para que essas peças se convertam no relógio propriamente dito, nesse sentido da sua funcionalidade, é preciso que elas estejam todas organizadas, que elas estejam integradas, articuladas de forma estruturada. E aí sim elas conseguem cumprir o seu objetivo, que é marcar as horas, e aí você tem um relógio cumprindo a sua funcionalidade.
Então, comparando com o nosso estudante de medicina, que tem uma memória fantástica, todas as informações que ele tem sobre como realizar aquele procedimento cirúrgico é como se ele tivesse todas as peças. Mas essas peças ainda não estão integradas, não estão organizadas de forma estruturada. Ou seja, elas ainda não se integraram de forma a gerar uma competência de ação naquele estudante. E nesse caso, a competência de ação seria realizar de fato aquele procedimento cirúrgico. Para que essas peças ou essas informações se convertam em conhecimento ou em competência de ação, exige tempo, exige prática, exige amadurecimento. E qual a importância de a gente entender bem essa diferença entre informação e conhecimento? Olha, vamos lembrar que nessa série a gente está tratando sobre o processo de aprendizagem, sobre tecnologias de aprendizagem. E no próximo vídeo eu vou apresentar para vocês as chamadas etapas ou fases da aprendizagem. E para isso é muito importante que a gente tenha clara essa distinção para a gente conseguir compreender e tirar o melhor proveito dessa transição entre informação e a condição ou estado de conhecimento. Então, em resumo, a gente pode dizer que as informações são a matéria-prima para a construção de algum conhecimento. E esse conhecimento, ele é uma competência de agir de forma consciente e de forma qualificada, para que você consiga gerar um resultado efetivo, para que você consiga produzir uma solução. Numa aula, numa palestra, num vídeo, num livro, não se transmite conhecimento, se transmite informação. E cada um vai assimilar essa informação e vai agregar, vai organizar dentro da sua própria estrutura mental, de acordo com o seu histórico, de acordo com as suas características. E ali sim você vai gerar uma competência de ação. Você vai gerar uma capacidade de agir de forma consciente e qualificada, de modo a produzir ou gerar algum resultado. Então eu espero que tenha ficado claro nesse vídeo essa diferença entre informação e conhecimento e vejo vocês em breve nesse próximo vídeo sobre as etapas ou as fases da aprendizagem. Até lá! Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!